Shalom, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local, da região, de onde você se encontra, né? Desejando aqui o Shalom e a paz de Cristo a todos. Pastor Dave, passando aqui para, conforme o Espírito Santo me orientou, trazer uma edificação, uma orientação para todos aqueles que estão à frente, né? Ou estão buscando, ou estão almejando o ministério pastoral, para aqueles que têm algum envolvimento com as ovelhas de Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Amém? Espero que todos estejam bem. E eu quero falar hoje especificamente ao coração dos pastores acerca do ministério pastoral. Tanto os que já são, quanto aqueles que desejam ser, né? A Bíblia nos ensina que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então é bom desejar, não tem nada de errado de termos essa chama no coração, de desejarmos sermos pastores, de desejarmos participar, né, no ministério, na edificação do corpo de Cristo. Eu quero trazer alguns parâmetros bíblicos para a gente, para a edificação, tanto para você que congrega conosco, que faz parte da liderança do corpo aqui do Ministério Essência de Cristo, quanto você, irmão, que caminha com a gente, que crê no que Deus tem nos dado, que se inspira no que Deus tem nos dado, a estar cada dia mais pertinho de Jesus e a crescer em Jesus, assim como nós temos aprendido e crescido nele. Deixa eu trazer uma palavra de uma referência aqui para nós, porque para algumas vezes, para termos algumas referências acerca de algo que é, nós precisamos olhar para algumas referências de algo que não é, para ter clareza, né? Então, por diversas vezes, quando a gente olha por algo, ou procura entender acerca de alguma coisa, a gente procura estudar sobre o antônimo daquilo. Ontem mesmo, ou foi domingo, eu precisava entender a profundidade de uma palavra e não conseguia pelos sinônimos dela, e eu estudei os antônimos da palavra para ter clareza acerca daquilo que aquela palavra queria dizer, acerca daquilo que aquela palavra falava, acerca do que é. Por vezes nós estudamos o que não é. E assim a palavra de Deus não é diferente, porque quando a gente vai para o livro do profeta Zacarias, capítulo 11, especificamente a partir do verso 15, ele nos dá atributos de um pastor insensato, né? Ele nos dá atributos acerca de um pastor inútil. E aqui nós temos referências bíblicas acerca do que não é, e podemos entender o que é ser um pastor sensato ou um pastor útil. A minha versão fala assim, ó, Zacarias capítulo 11, verso 15. E o Senhor me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra que, primeiro, não visitará as que estão perecendo, segundo, não buscará a desgarrada, terceiro, não sarará a doente, e quarto, nem apacentará a sã. Mas o que ele vai fazer? Mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, verso 17, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Amém? Deixa eu abrir aqui minhas anotações que eu trouxe para reflexão para esse momento. Deixa eu falar algo do meu coração, algo que o Espírito Santo está nos ensinando para este tempo, está nos edificando no ministério pastoral. Primeiro, não existe pastor sem ovelhas. E não são 99 sem ovelhas. Não existe pastor sem nenhuma ovelha. Você que foi chamado, você que entende que Deus está te direcionando para um ministério, para um serviço à igreja, todo o serviço à igreja ele é feito através da palavra de Deus e com o alvo da edificação das ovelhas, com o alvo da edificação do corpo, que é através das ovelhas. Então, pastor, eu tenho um ministério e o meu ministério é pregar a palavra. Se você não tiver relacionamento com as ovelhas, se você não tiver com o alvo no que o Senhor quer fazer para edificar as ovelhas, você está sendo enganado
por uma cultura, por uma mentira do diabo. Não existe ministério, não existe amor a Jesus que não resulte no amor às ovelhas. A gente vê isso muito claramente quando Jesus, conversando com Pedro, perguntou para ele 3 vezes: tu me amas? E o resultado de amar Jesus sempre é amar as ovelhas. Amar as ovelhas. Guarde isso no seu coração. Amém? E como, de uma maneira prática, eu vivo esse ministério pastoral ou estou deixando de viver? Primeiro, visitar as que estão perecendo. Se você é pastor, se você tem desejo de exercer o pastoreio e você não visita as que estão perecendo, quem são as que estão perecendo? Nós aqui no MEC a gente usa sempre uma linha, né? Prioritária, né? Primeiro, os idosos, aqueles que não têm condições de vir ao culto, aqueles que moram longe, família longe, às vezes não tem um carro, não tem condições, aqueles que não podem estar sempre presentes, que não podem vir tomar a ceia. Primeiro de tudo, você tem que estar atento a esse povo, tem que estar atento a essas ovelhas, tem que visitar essas ovelhas. E não é só tem que por uma obrigação, mas é um desejo que já está no seu coração. Se você não tem esse desejo no seu coração, para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo. Se você não está fazendo por amor às ovelhas, se você não está fazendo por amor a Jesus, para na mesma hora, chama o teu pastor. Se tu é da liderança da nossa igreja aqui, da igreja que nós cuidamos do MEC, me chama e para tudo. Para. Porque você tem que estar alinhado em Jesus e esse amor tem que ser natural. Você visita porque você quer, você visita porque você ama as ovelhas, você ama Jesus, você ama estar com os idosos, você vai no culto, você percebe o vozinho, a vozinha que não pode estar presente. Amém? Visitar as que estão perecendo. Depois, buscar as desgarradas. Isso aqui é muito importante, porque às vezes o ministério pastoral acaba se sobrecarregando porque quer buscar todo mundo. Não é todo mundo, é as desgarradas. Quem que é a desgarrada? A desgarrada é aquela que um dia esteve agarrada. Então, eu estou com um nível de intimidade com ela. Por exemplo, tem irmãos que passam pela igreja e eu não desenvolvi nível de intimidade e eles foram embora. Não são desgarrados, porque eles nunca tiveram agarrados. São passageiros, irmãos que passaram, e amém, e Deus abençoe, que fluam onde estão indo, e tomara que estejam debaixo de uma direção de Deus para não pagar um preço depois de caminhar fora da direção de Deus. Mas a desgarrada é aquela que é muito íntima, que um dia foi muito íntima tua, que esteve agarrada mesmo, juntinho, a ovelha agarrada. E aí ela se afastou e se desgarrou. Amém? Então você tem intimidade para ir na casa dela e dizer: ei, o que foi? O que está acontecendo aí? Essa é uma ovelha desgarrada. Aquela que você tem intimidade de chegar na casa e apontar o dedo e vocês continuam sendo amigos. Agora, se é alguém, guarde isso e não cometa esse erro. Se é alguém que você não tem liberdade, que você nunca se conectou, que você não teve o agarro no espírito, você não tem o direito de chegar lá e criticar porque ela está afastada. Você vai estar sendo um hipócrita, um fariseu, querendo colocar um jugo sobre ela, sendo que você não ama ela, sendo que você nunca se conectou a ela. Se você não estiver conectado com a ovelha que se desgarrou, você não tem o direito de ir lá criticar ela. Você pode buscar uma aproximação, enfim, mas aí você vai só estar trazendo peso para a tua vida. Lembre, desgarrada é aquela que um dia esteve agarrada. Tem uns que vão passar e vão naturalmente, amém. E Deus abençoe. Amém? Tá entendendo até aqui? Próximo. Sarar a doente. Irmãos enfermos que não podem vir no culto. Tá gravando aqui, será? Deixa eu ver aqui que caiu uma notificação aqui. Tá gravando, desculpa. Irmãos enfermos que não podem vir no culto. Irmãos acamados. Irmãos que não têm condições, não por vontade, mas por conta de uma condição, de uma limitação física. Às vezes estão acamados em casa, estão presos em casa, estão no hospital. Pastor, você e eu, em nosso coração deve arder o desejo por visitar esses irmãos. Até quando, pastor, eu tenho que visitar eles? Ou até que eles alcancem a cura em Cristo Jesus e possam vir com suas próprias pernas, ou, enfim, até o dia que eles digam que eles não querem mais visitas.
tem que haver no nosso coração esse desejo de visitar aqueles que estão enfermos. E não é só a enfermidade espiritual, mas a enfermidade física. Os hospitais. Recentemente eu tive uma experiência pelo qual eu passei alguns dias no hospital e como é carente os hospitais de alguém guiado pelo Espírito que entre esses lugares dê uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de conforto. Pastor, no seu coração é algo que existe, essa paixão, compaixão pelos enfermos. Jesus, por onde passava, o coração dele era cheio de compaixão pelos enfermos. Se não existir, mais uma vez você tem que parar, você tá enganado em relação ao ministério pastoral. Se você está achando que o ministério pastoral é ser sustentado por uma igreja, você está errado, cara. Você está errado, pastora. Você está errado. A igreja não nasceu com o propósito de sustentar um pastor, de sustentar uma pastora. Ela nasceu com o propósito de edificar o corpo de Cristo. E aqueles que edificam o corpo de Cristo têm o direito de comer, sim, daquilo que está sendo servido, daquilo que está sendo gerado. O boi não vai ter a sua boca atada, porque ele vai estar trabalhando. Mas o propósito principal não é sustentar o pastor, o propósito principal é edificar o corpo, cuidar das ovelhas, levar elas à salvação, ao crescimento em Cristo. E principalmente conectar elas com o pastor Jesus. Se você está pastoreando, levando as pessoas para você, você está sendo um tumor dentro do corpo e você precisa se arrepender antes que venha um juízo sobre sua vida, sobre sua casa. Porque o tumor é aquele que atrai todas as energias, atrai todas as substâncias, tudo aquilo que era para o corpo estar se movimentando, indo para um destino, indo para o coração, indo para o cérebro, indo para um membro, o tumor fica sugando aquela energia, sugando os nutrientes. E ou você é edificante no corpo, ou você é um tumor no corpo, e você precisa se arrepender se você está trazendo as pessoas para ti. Se o teu encontro de reunião de oração é melhor do que o encontro do que realmente Jesus está fazendo, se onde você está você tenta achar que por você estar as coisas são melhores. Não, é um corpo. Você não é independente, você não é um tumor. E se você está sendo, você precisa se arrepender disso. Amém? Sarar doente. Ai, quer saber realmente se você está vivendo um ministério pastoral? Ou se você está sendo chamado para um ministério pastoral, olha para o teu dia a dia. Quanto do teu dia a dia você tem dedicado a estar cuidando de ovelhas, a estar cuidando de pessoas, a estar orientando pessoas? Não é sendo babá de pessoas, mas orientando, é diferente. Amém? Não é sendo babá, é orientando. É sentando e dando um destino, ouvindo e dando um destino, ministrando e dando um destino, apontando para Cristo, para o amadurecimento. Olha para a tua agenda, olha para o que você tem feito. Ah, pastor, eu não consigo porque eu trabalho, a minha vida no trabalho é muito difícil. Então você é um profissional e uma ovelha. Não diga que você é pastor se você está se escondendo atrás do teu trabalho. Não diga que você é pastor se você está se escondendo atrás da tua família. E isso não quer dizer que a família não vem primeiro que a igreja. Mas não diga que você é um pastor, que você é uma pastora, se você está se escondendo atrás do seu filho, da sua filha. Não diga. Não diga. Assuma, não minta para você mesmo. Assuma que você é uma ovelha que nesse momento está dedicando sua atenção para o seu filho, para a sua família, mas não minta para você. Não seja mentiroso para você. Não seja mentiroso para o corpo. Amém? E último, mas não menos importante, apacentar a sã. O que está acontecendo quando eu estou me envolvendo com as ovelhas sãs? Elas estão saindo apacentadas, alimentadas, ou estão saindo com indigestão, com mal-estar no estômago? O que eu estou servindo? É muito simples de eu saber o que eu estou fazendo. Olha para as últimas 10 pessoas que eu me relacionei. Elas estão firmes na igreja, incendiadas de amor por Jesus? Eu não estou aqui julgando você, eu estou colocando você para você mesmo ser o juiz
das suas atitudes. Faz uma lista, pega um papel, faz um exercício aí. Anota as 10 últimas pessoas que você se relacionou. Essas 10 continuam em Jesus ou elas se afundaram numa vida de mimimi, numa vida de chorumelas? Estão se afastando de Jesus, se afastaram da igreja, esfriaram, foram para um lugar de refúgio, se esconder atrás da família, se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás de uma doença. Para onde elas foram? Se elas deixaram de queimar, escreve-se isso. Faça uma revisão, faça uma análise de consciência. É bem provável que você não está apacentando. É bem provável que você está servindo algum lixo, resultado da tua alma, resultado de um lugar de falta de cura, que não está trazendo saúde para aquelas que já são sãs. Amém? Faz essa análise, pastor, pastora. Nós estamos, a Igreja de Jesus Cristo, quando eu falo da Igreja de Jesus Cristo, não falo do MEC, está indo para um lugar de crescimento. Eu estou falando da igreja num contexto todo. Está entrando em uma nova estação, que é as vésperas da volta de Jesus. Quem estuda escatologia sabe. Talvez, muito em breve, esse vídeo nem seja circulado, compartilhado, porque Jesus já tenha voltado. E é tempo que Deus está colocando, realmente, apontando o cetro e separando os que são dos que não são. E nós precisamos estar constantemente avaliando a nossa vida para sermos achados fiéis, não infiéis. Você que quer ser um pastor, você que é um pastor, abra os seus olhos, volte seu coração para Jesus, volte sua atenção para a palavra. Você está cuidando das ovelhas? É realmente entendido? Você entendeu o que é o ministério pastoral? E repito, cuidar não é ser babá. Eu vou abrir um parênteses aqui. O que é ser babá e o que é ser um pastor? Ser babá é aquela que está disponível o tempo todo. Ai, vai cair. Ai, precisa de comidinha. Ai, fez cocô, tem que trocar a fraldinha. Pastor não foi feito para ficar limpando cagada de ovelha. Pastor foi feito para pastorear. Quem é o pastor? Qual é o trabalho do pastor? Ele aponta o caminho, aponta para Jesus. Ah, mas a ovelha teve um problema sério e agora se atolou no cartão de crédito. Você não é responsável pela dívida do cartão de crédito da ovelha. Você vai dizer para ela princípios bíblicos. Chama quem você está devendo, negocie a dívida e pague. Porque senão pode acontecer das ovelhas nos buscarem como um amuleto, como alguém que vai validar a vida de pecado delas, como alguém que vai ficar limpando. Ah, pastor, eu tive um problema com um irmão agora aqui, me ajuda a resolver. Ajuda a resolver sim, você vai pegar, vai até o irmão, vai pedir perdão para o irmão. É isso, é dar direção, apontar para uma conduta de uma vida cristã. Não é ficar de mimimi, ai, pastor, vamos tomar um café. Ei, deixa eu falar para ti, isso aqui é edificação para a nossa igreja. Igreja de Cristo não é essa de bater nas costinhas e vamos tomar um café e vamos marcar um negócio uma hora dessa. Não é isso. O pastor está disponível e aqueles que vêm a ele, aqueles que buscam a ele, aqueles que veem nele um pastor, eles então vão buscar meios de conversar e de buscar orientação. Porque senão a gente vira um clubezinho de fica batendo tapinha nas costas e vamos marcar, e daqui a pouco a gente está marcado com 50 visitas e nenhuma é segundo a edificação do corpo de Cristo. Não quer dizer que a gente não se reúne, que a gente não vai tomar café, que a gente não vai ter momentos assim entre amigos. Mas quando se fala de serviço, de ministério pastoral, o meu envolvimento tem que estar com as que estão perecendo, com as desgarradas, estou olhando na minha anotação aqui do lado, com as doentes e se eu realmente estou apacentando as sãs. Amém? Porque senão daqui a pouco a gente está com 30 visitas marcadas, todo mundo batendo nas costas, ok, vamos marcar, vamos conversar. Primeira pergunta, o que eu estou levando esse irmão, ou o que ele está querendo buscar de informação comigo? É algo que ele já tem clareza na Bíblia? O que a Bíblia diz para ele fazer? Amém. Pronto. 90% das visitas pastorais
acabam se tornando desnecessárias quando nós entendemos isso. Amém? Ai, mas eu quero me relacionar. Amém. Vamos nos relacionar. Não tem problema. Só o relacionamento, ele não vem acima do propósito. E o propósito é edificação na palavra. Na palavra. Edificar ovelhas fortes na palavra. Até porque pode chegar um dia em que haja uma perseguição contra a igreja brasileira e de não poder nem nos reunirmos em nome de Jesus. E aí? Vai morrer tudo porque não está tendo relacionamento? Só vai restar aquelas que estão firmes no relacionamento com a palavra. Amém? Pastor, eu queria ser um pastor integrado. Essa eu vou te ajudar também. Muito simples. Quer saber um parâmetro para ser um pastor integrado? Quer saber? Eu vou te ajudar. Olha o quanto você está envolvido com as ovelhas. Se você não cuidou de ninguém nos últimos 6 meses, nos últimos 1 ano, e a tua igreja precisar integrar alguém, ela não vai te integrar. Por quê? Porque nós não precisamos de administradores para a igreja de Jesus. Nós precisamos de pastores. Essa é a minha maior luta o tempo todo com o Dave, administrador. A administração é essencial. E se você foi chamado para plantar uma igreja, a primeira coisa eu te aconselho, faça uma faculdade de administração, porque 90% dos pastores morrem na hora da administração. A administração consome. Só que nós não fomos chamados para sermos administradores, nós somos pastores. Fecha parênteses agora, falei um pouquinho do pastor fundador de igreja. Agora, se você acredita que você tem um ministério pastoral, se você acredita que você tem um ministério integral e você não está envolvido com as ovelhas, corre o risco de você se frustrar. Porque só é integrado a obra aquele que está envolvido com as ovelhas. Quem vai ser o primeiro a ser integrado? Aquele que no último mês cuidou de 10, 15 irmãos, levou a ceia para os vozinhos, visitou os enfermos, evangelizou? Ou aquele que se escondeu atrás do trabalho? Pastor, eu trabalho o tempo todo, tem certeza? Tem certeza? Teu Instagram te denuncia. Se teu Instagram não te denuncia, tua esposa ou teu cônjuge te denuncia. Se realmente você está dando o máximo para a edificação daquilo que Deus te deu. E eu não vou nem entrar no que Paulo falou a Timóteo acerca do bom testemunho, né? Daqueles que são chamados ao presbitério, né? Não dado ao vinho. No nosso caso, no MEC aqui, abre parênteses, 0 álcool, fecha parênteses. Administra bem as suas finanças, cuida bem da sua esposa, cuida bem dos seus filhos. Amém? É só uma palavra de edificação, de direcionamento. Deus está movendo algo poderoso na Igreja de Jesus. É um tempo de reflexão, introspecção, olharmos para nós, olharmos para dentro e entendermos se estamos alinhados no propósito como pastores ou não. E de tudo isso, agora, uma ressalva. Olha para dentro da sua casa. Não espere edificar a maior igreja do Brasil, a maior igreja do mundo e perder o teu filho, perder tua filha. Amém? Cuida do teu filho, cuida da sua filha, cuida da tua esposa. É um desafio constante, é um afinar de um instrumento de cordas. Você tem que cuidar o tempo todo para não deixar muito frouxo, mas também para não arrebentar apertando demais. Amém? Quero orar com você, quero desejo que o Espírito Santo traga iluminação ao seu coração, traga entendimento, te leve para um lugar de desconforto santo, para realmente tu ser levado a um crescimento na tua vida ministerial, a um discernimento acerca do ministério pastoral e que haja um impulso, um ímpeto do Espírito Santo para que você tome as decisões que precisam ser tomadas e você permaneça no centro da vontade de Deus. Vamos orar? Querido Jesus, eu quero apresentar aqui a vida de cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada pastora, cada líder que assiste, Senhor, esse vídeo. E eu oro para que Tu traga iluminação, Senhor. Traga iluminação segundo a Sua palavra e traga clareza e discernimento acerca de nossos corações.
Jesus, eu oro para que tu gere em nossos corações amor pelas ovelhas, Pai, assim como tu amas. Eu oro para que tu gere em nosso coração discernimento e entendimento, Senhor, para observarmos quais são as ovelhas que estão perecendo, quais são as que estão desgarradas, quais são as que estão doentes e quais são as que são sãs, para que a gente possa, Jesus, cuidar delas em teu nome. Gera em nossos corações amor por elas, discernimento, Senhor, da nossa vida ministerial, discernimento, Senhor, do nosso chamado, para que possamos ser achados como mordomos e servos fiéis, edificando a boa obra a qual tu nos chamastes para edificar. Abençoa a vida dos meus irmãos, guarda a família deles, guarda, Senhor, o casamento, guarda os filhos, guarda os ministérios, Pai, guarda as igrejas, para que possam ser encontradas fiéis ao que tu chamou para viver. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, shalom, shalom, fiquem com Deus e meu desejo é que cada vez mais sejamos mais parecidos com Jesus. É o que dará sentido a tudo. Que nossos filhos olhem para nós e digam, eu quero o Jesus do meu pai. Que nossos amigos olhem para nós e digam, eu quero o Jesus do meu amigo. E que possamos ser achados fiéis, íntegros, como ele é. Beijo. Fiquem com Deus. Shalom.